Você conhece a força de aceleração? É tipo uma camada de realidade dimensional que parece manipular o espaço-tempo. Eu chamo de força de aceleração. Me faz queimar uma quantidade tremenda de calorias. Então eu sou tipo um buraco negro de comida. Eu sou um saco sem fundo. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Warner. Eu sou o Luiz Hilari e o Domingo Heróico de hoje é sobre a força de aceleração, a fonte dos poderes do Flash e dos outros velocistas da DC Comics. Nós vimos que não só o Barry, mas todos os outros velocistas que aparecem, né, o Wally, a Jessie, ganharam seus poderes de super velocidade em um mesmo lugar. Nós vimos velocistas também que ficaram presos lá, como o Jay Garrick ou o Wally West, o próprio Barry Allen, que ficou 6 meses lá e voltou doidão na quarta temporada. E a gente viu que a bicha é forte mesmo, porque depois da crise nas Infinitas Terras, que o multiverso foi destruído, ela continuou lá firme e forte e ainda foi fundamental para os heróis conseguirem voltar através dela ao início dos tempos para deter o Anti-Monitor. Agora vamos lá, para você entender o que é a força de aceleração, você tem que lembrar que a série The Flash é toda baseada em conceitos da física moderna, né? Você pode ver que tanto os poderes do Barry quanto dos outros meta-humanos não vêm de magia ou algo do tipo. São todos criados pela ciência, né? Isso é algo que vem desde os quadrinhos, diferente de uns e outros aí, né? Que ou são ricos ou são aliens. E com a força de aceleração não é diferente. Como o Barry explicou no começo aí, ela é uma fonte de energia extradimensional, ou seja, ela não está nessa dimensão física que a gente está. Por isso que ela sobreviveu ao fim do multiverso, né? Porque todos os universos físicos de matéria foram destruídos, porém isso não atingiu a dimensão que ela está. E essa dimensão fica além do espaço e do tempo, por isso que ela está presente em todas as eras do tempo, tanto no passado, na origem do multiverso, quanto no futuro, no fim dos tempos, se for existir isso, enfim. Por isso também que ela é a mesma para todos os velocistas de todas as terras. Não existe uma força de aceleração para cada realidade, entendeu? Por isso que lá no episódio 15 da quarta temporada, quando o Barry cogitou explodir a Speed Force com a bomba para poder salvar a cidade, o Jay Garrick veio lá da Terra 3 e falou: não, você não vai destruir não, porque senão você vai acabar com a vida de todos os velocistas do multiverso. E naquela época eram infinitas terras, né? Hoje a gente sabe que depois do reboot ainda existe um multiverso, mas não sabemos se é um multiverso limitado ou se ainda são infinitas realidades. E é justamente essa característica dela de estar presente em todos os períodos do tempo e em todas as terras que permite que os velocistas viajem no tempo através dela. Porque a jogada é a seguinte: o Barry corre, abre um portal para dentro da Speed Force e aí ele entra em um período do tempo e sai em outro. Ele não viaja exclusivamente pela velocidade, né? Porque pelas leis da física que a gente tem hoje em dia, para ele conseguir viajar no tempo, ele teria que correr na velocidade da luz, entendeu? Então a força de aceleração dá uma forcinha nisso aí. E os velocistas se conectam com ela geralmente por causa de um acidente, né? No caso do Barry Allen, foi o raio que o atingiu, mais os produtos químicos que estavam em volta, que modificaram o DNA das células dele e fizeram com que as células pudessem coletar energia dessa força extradimensional. No caso do Wally West na série, ele recebeu os poderes do Savitar, que estava preso nela. Aí tem a Jess Quick, que foi atingida pela Matéria Negra quando o Harry Wells recriou a explosão do acelerador na segunda temporada. Teve o Zoom, que foi atingido pela Matéria Negra, mas a descarga elétrica na cadeira de choque. Enfim, foram diversas circunstâncias que alteraram o DNA deles e fizeram com que eles conseguissem a habilidade de coletar a energia da força de aceleração. Como vimos, além de ser uma força de energia extradimensional, a força de aceleração tem uma consciência, né, que apareceu algumas vezes para o Barry durante a série. Inclusive na última que ela apareceu, ele a matou. A matou entre aspas, né? Ela não ia morrer com aquilo ali. Aquilo ali na verdade era só uma representação dela dentro da mente do Barry. Mas enfim, ela é capaz de moldar seu ambiente, de tomar a forma de pessoas ali conhecidas, né? E sabemos que é uma força muito sábia, né? Porque ela existe pela eternidade, além do espaço e do tempo. Não tem como contar o tempo que ela existe. E ela tem algumas regras, né? Por exemplo, a conexão do velocista com ela deve ser genuína, não pode ser forçada. As pessoas que tentaram criar um soro da velocidade para tentar extrair essa conexão acabam ficando com as células doentes e morrendo, como é o caso do Zoom na segunda temporada, do Godspeed, que apareceu na quinta temporada lá no futuro, e da Trajetória, que apareceu na segunda temporada e acabou morrendo. E no caso do Zoom, que tentou burlar essa lei e roubar a velocidade do Flash, ele ainda acabou virando o Flash Negro, que é um escravo da força de aceleração. E aí, por conta dessas regras, né, e por não ser apto o suficiente para ter uma conexão com ela,
o Will Town, o Flash Reverso, decidiu criar a sua própria força de aceleração, que é a força de aceleração negativa. Não ficou muito claro na série se é realmente assim, mas nos quadrinhos a Speed Force negativa é uma parasita da Speed Force original que suga a energia dela. E segundo as regras do próprio Flash Reverso, Will Town, para se conectar com a Speed Force negativa, você tem que pôr pra fora o pior de vocês, os piores sentimentos, mágoas, rancores, ódio de tudo, e aí você consegue se conectar com ela. Nos quadrinhos do Renascimento, o Flash Reverso obrigou o Barry a se conectar com a força de aceleração negativa, e olha só o que aconteceu com ele. E por conta de toda essa coisa que eu te expliquei aqui, dela estar presente em vários períodos do tempo, em 2005 foi revelado uma coisa muito curiosa, de que o próprio Barry Allen foi quem criou a força de aceleração. E quando ele morreu em Crise nas Infinitas Terras, destruindo o Canhão de Matéria, ele acabou se transformando no raio que atingiu ele pela primeira vez. Pera aí, você conseguiu entender? O Barry do futuro, que já era o Flash, correu, se transformou num raio e esse raio voltou ao passado e atingiu o Barry, que se transformou no Flash. Aí esse Barry do passado evoluiu, se transformou no Flash, chegou naquele ponto e ficou um loop a vida dele, entendeu? Então o próprio Barry cria a fonte dos poderes dele, que lhe dá esses poderes e ele se transforma no Flash e acaba criando ela, enfim. E como ele criou ela numa dimensão fora do espaço-tempo, por isso que ela está presente em todas as épocas do tempo. Mas e será que a força de aceleração poderia existir nesse nosso mundinho aqui, conhecido como Terra Chata, né? Que ninguém tem superpoder, que não tem alien, não tem nada, é só a gente aqui mesmo. É isso aí, se existir um multiverso de verdade, a nossa Terra é a Terra Chata. E ó, tá pra ser um episódio nessa sexta temporada de The Flash muito legal, chamado A Morte da Força de Aceleração, no qual o Wally West, o Kid Flash, vai voltar depois da crise, ele vai voltar um pouco diferente, e vai contar pro Barry que ela tá com problema e tudo mais. E é muito preocupante isso, porque se ela morrer, aí os velocistas não vão ter mais poderes, eles vão virar pessoas normais, entendeu? Então é algo perigoso aí. Fica ligado porque nas próximas semanas ele deve passar no canal de TV da Warner, no Domingo Heróico. E é isso, comenta aqui embaixo o que você achou de saber um pouco mais sobre a fonte dos poderes dos velocistas da DC Comics. E comenta aqui embaixo outro tema que você gostaria de ver aqui no Domingo Heróico, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal da Warner para não perder mais nada. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.